alunas do curso de Pedagogia TCC 430 e iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. Com o tema A importância dos jogos na educação infantil, contribuições para o processo de alfabetização. O presente trabalho tem como temática de pesquisa a importância dos jogos na educação infantil, com foco em suas contribuições para o processo de alfabetização. A pesquisa busca responder a seguinte pergunta-problema: de que forma o uso dos jogos no dia a dia da educação infantil pode auxiliar no processo de alfabetização das crianças em processos pré-escolares? A metodologia utilizada baseia-se na pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, fundamentada em autores que discutem o desenvolvimento infantil e o papel do lúdico na aprendizagem, dentre eles Jean Piaget, Levi Vygotsky e Tezuko Mochida Kishimoto. Os estudos analisados apontam que os jogos favorecem o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, estimulando habilidades essenciais para a alfabetização, como a linguagem, memória, atenção e interação social. Além disso, o uso de atividades lúdicas torna o processo de ensino mais significativo e motivador, contribuindo para a construção do conhecimento de forma prazerosa. Conclui-se que os jogos são ferramentas pedagógicas fundamentais na educação infantil, pois promovem aprendizagens importantes e auxiliam no desenvolvimento integral da criança, especialmente no processo de alfabetização. A educação infantil representa uma fase essencial no desenvolvimento da criança, sendo o momento em que ela inicia seu processo de aprendizagem de forma mais estruturada. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC 2018, a educação infantil constitui a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A escolha desse tema surgiu pela importância de compreender como os jogos podem contribuir para o processo de alfabetização, especialmente diante das dificuldades que muitas crianças apresentam na aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, o problema de pesquisa busca responder de que forma o uso dos jogos na educação infantil pode auxiliar no processo de alfabetização. O objetivo geral é compreender essa contribuição, analisando a importância dos jogos no desenvolvimento infantil e o seu papel na aprendizagem da leitura e da escrita. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, fundamentada nos estudos de Piaget, Vygotsky e Kishimoto. Neste capítulo será apresentada a discussão construída à luz de alguns referenciais teóricos a fim de dialogar com conceitos e ideias que auxiliem para a compreensão da importância dos jogos para um melhor desenvolvimento das crianças na etapa da alfabetização. A educação infantil constitui uma etapa essencial no desenvolvimento da criança. É neste período que se iniciam importantes processos de aprendizagem e socialização. O brincar, nesse contexto, apresenta-se como uma atividade central na infância, por meio do qual a criança interage com o mundo, expressa emoções, desenvolve a imaginação e constrói conhecimento. O brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento infantil, pois permite que a criança interaja com o mundo, expresse emoções, desenvolva a imaginação e construa conhecimento. Mais do que um momento de diversão, o brincar é um importante instrumento de aprendizagem. Segundo Kishimoto, ele contribui para o desenvolvimento integral da criança, envolvendo aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Além disso, os jogos desempenham um papel importante nesse processo. De acordo com Piaget, por meio dos jogos a criança explora o ambiente, constrói significados, desenvolve o pensamento e aprende a resolver problemas. Dessa forma, brincar e jogar são elementos essenciais para que a criança aprenda de maneira ativa, significativa e integrada. A aprendizagem infantil também pode ser compreendida a partir das interações sociais estabelecidas pela criança em seu meio. Nessa perspectiva, Vygotsky, 1991, destaca que o desenvolvimento humano ocorre por meio das relações sociais, sendo a aprendizagem um processo mediado pela interação com outras pessoas. Segundo Vygotsky, o brincar possui um papel fundamental no desenvolvimento infantil, principalmente nas atividades de faz de conta. Por meio delas, a criança desenvolve a imaginação, a linguagem e a capacidade de atribuir significados às suas experiências. Um conceito importante apresentado pelo autor é a zona do desenvolvimento proximal, que representa a diferença entre aquilo que a criança consegue fazer sozinha e aquilo que consegue realizar com o auxílio de um adulto ou de colegas mais experientes.
Nesse contexto, os jogos e as atividades lúdicas favorecem a aprendizagem ao promoverem interação, cooperação e troca de conhecimentos. Por isso, o professor tem um papel essencial como mediador, utilizando os jogos de forma planejada para estimular o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. No contexto da educação infantil, a alfabetização deve ser compreendida como um processo que vai além da simples decodificação de letras e palavras. Neste trabalho, entende-se a alfabetização como um processo de construção da leitura e da escrita de forma significativa, envolvendo o uso social da linguagem. De acordo com Soares 2004, a alfabetização deve correr articulada ao letramento, possibilitando a criança compreender e utilizar a linguagem escrita em diferentes contextos. Nesta pesquisa, os jogos são compreendidos como importantes ferramentas pedagógicas para o processo de alfabetização. Quando utilizados de forma intencional, contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como linguagem, atenção, memória e interação social. Estudos recentes também demonstram que os jogos tornam a aprendizagem mais dinâmica, participativa e significativa para as crianças. Além disso, as contribuições de Piaget e Vygotsky ajudam a compreender a importância dos jogos na educação. Enquanto Piaget destaca a construção ativa do conhecimento pela criança, Vygotsky enfatiza a aprendizagem por meio da interação e da mediação. Dessa forma, os jogos favorecem a alfabetização ao proporcionar experiências de aprendizagem significativas, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. Com o objetivo de aprofundar a compreensão acerca da temática proposta neste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico na plataforma do Google Acadêmico, Cielo e Unesp, com o objetivo de observar o que já se tem produzido de pesquisas que envolvam a relação dos jogos na educação infantil com o processo de alfabetização das crianças. Para a realização desta pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico nas plataformas Google Acadêmico, Cielo e o repositório da Unesp, utilizando como descritores os termos jogos, desenvolvimento, alfabetização e educação infantil. Como critérios de seleção, foram priorizados estudos fundamentados em autores como Piaget, Vygotsky e Kishimoto, além de pesquisas que dialogassem com a Base Nacional Comum Curricular. Após a análise dos títulos, resumos e palavra-chave, foram excluídos trabalhos que não estavam diretamente relacionados ao tema proposto. Ao final do processo, foram selecionados 5 estudos que apresentavam maior relevância com o objetivo da pesquisa e contribuições relevantes para a compreensão da importância dos jogos no processo de alfabetização. No processo de leitura e análise dos trabalhos selecionados, no levantamento bibliográfico, buscou-se compreender seus objetivos, procedimentos metodológicos, autores utilizados como bases teóricas e principais conclusões, de modo a estabelecer um diálogo com a fundamentação teórica adotada. Desta forma, apresenta-se na sequência algumas informações do trabalho selecionados na pesquisa bibliográfica. Os estudos selecionados no levantamento bibliográfico mostram diferentes pesquisas que abordam o uso dos jogos e atividades lúdicas na educação infantil e no processo de alfabetização. De forma geral, os trabalhos analisados apontam que os jogos contribuem significativamente para o desenvolvimento da leitura, escrita e de habilidades como atenção, memória, linguagem e consciência fonológica, além de favorecerem o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. No entanto, alguns estudos também destacam que, apesar dos benefícios, o uso dos jogos ainda é limitado em muitas práticas escolares. Isso ocorre principalmente pela predominância de métodos tradicionais de ensino, pela falta de formação adequada dos professores e pelas dificuldades de implementação dessas práticas no cotidiano escolar. Outro ponto importante identificado é que o brincar e os jogos não devem ser utilizados apenas como forma de entretenimento, mas sim como uma estratégia pedagógica planejada e intencional. De maneira geral, os estudos reforçam que a ludicidade é fundamental para tornar o processo de alfabetização mais significativo, participativo e adequado ao desenvolvimento da criança. Neste capítulo será apresentado um diálogo
com os referenciais teóricos utilizados para a construção da fundamentação teórica dessa pesquisa e com os referenciais encontrados no processo de pesquisa biográfica. O levantamento biográfico realizado nas plataformas do Google Acadêmico, Cielo e repositórios da Universidade Estadual Paulista, Unesp, permitiu a seleção de 5 trabalhos acadêmicos que abordam a utilização de jogos e brincadeiras e atividades lúdicas no contexto da educação infantil e suas relações com o processo de alfabetização. A análise dos estudos permitiu identificar diversas contribuições em relação ao uso da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem, especialmente na educação infantil e na alfabetização. De forma geral, os trabalhos analisados apresentam como ponto comum o reconhecimento dos jogos como importantes ferramentas pedagógicas, capazes de favorecer o desenvolvimento integral da criança, envolvendo aspectos cognitivos, sociais, emocionais e motores. Além disso, os estudos destacam que o uso de atividades lúdicas torna a aprendizagem mais significativa, pois promove maior interesse e participação dos alunos. No que se refere à alfabetização, os resultados indicam que os jogos contribuem diretamente para o desenvolvimento de habilidades como consciência fonológica, associação entre letras e sons, aplicação do vocabulário e compreensão da leitura e escrita. Por outro lado, também foram identificados desafios, como a utilização limitada dos jogos em sala de aula, a visão de que o lúdico é apenas recreação, a falta de formação docente e as exigências curriculares que dificultam sua aplicação. Diante disso, os estudos reforçam a importância da intencionalidade pedagógica, destacando que o jogo precisa ser planejado e mediado pelo professor, para que realmente contribua para a aprendizagem. Ao relacionar os estudos com os autores da fundamentação teórica, como Piaget, Vygotsky, Kishimoto e Soares, observa-se que os jogos favorecem a aprendizagem ativa, a interação social e a construção significativa do conhecimento, especialmente no processo de alfabetização. Assim, conclua-se que os jogos são recursos pedagógicos fundamentais, desde que utilizados com planejamento e objetivos claros, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento infantil e a aprendizagem das crianças. Considerações finais. A presente pesquisa teve como objetivo compreender como os jogos na educação infantil contribuem para o processo de alfabetização, buscando analisar a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento infantil e identificar de que maneira os jogos auxiliam na aprendizagem da leitura e da escrita. A partir do levantamento bibliográfico realizado e das discussões teóricas apresentadas ao longo do trabalho, foi possível perceber que os jogos possuem um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. Os estudos analisados demonstram que o brincar e as atividades lúdicas contribuem de forma significativa para o desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos cognitivos, sociais, emocionais e culturais. Além disso, os jogos favorecem o desenvolvimento de habilidades essenciais para o processo de alfabetização, como atenção, memória, linguagem, consciência fonológica e raciocínio. As contribuições teóricas de Piaget, Vygotsky e Kishimoto permitiram compreender que a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando a criança participa ativamente do processo, interagindo com o meio, com os colegas e com o professor. Nesse contexto, os jogos se destacam como importantes ferramentas pedagógicas. Também foi possível identificar a importância da mediação docente e do planejamento pedagógico, uma vez que o uso dos jogos deve ser intencional e alinhado aos objetivos da aprendizagem, e não apenas uma atividade recreativa. Apesar dos benefícios, ainda existem desafios na sua aplicação, como a predominância das práticas tradicionais, a falta de formação docente e as dificuldades da inserção do lúdico no currículo escolar. Desta forma, conclui-se que os jogos na educação infantil contribuem significativamente para o processo de alfabetização, tornando a aprendizagem mais dinâmica, motivadora e significativa, além de favorecer o desenvolvimento integral das crianças. Por fim, espera-se que este trabalho contribua para ampliar as discussões sobre o uso das práticas lúdicas na educação infantil e incentive novos estudos sobre o tema,
considerando as mudanças e necessidades da educação contemporânea.